Aleluia. Ninguém explica Deus. Ele está além de qualquer explicação. Glória a Deus por isso. Porque Ele é Deus. Não busque explicações. Não busque entender o agir de Deus. Não busque justificativas. Não busque desculpas. Não busque compreensão daquilo que Deus faz. É necessário que nós saibamos que o nosso Deus está além das nossas explicações, da nossa compreensão, da nossa capacidade de entendimento. Tem gente que perde tanto tempo buscando explicações. Ao invés de gastar o seu tempo buscando explicações no que Deus faz, obedeça. Ouça a voz do Senhor e coloque em prática aquilo que Ele tem para a sua vida. Não fique envidando suas forças e a sua energia naquilo que não se explica. O agir de Deus, a vontade do Senhor, vai além das nossas explicações e da nossa compreensão. Você não vai querer colocar o oceano dentro de um copo. Querer entender o agir de Deus é o mesmo que tentar colocar um oceano dentro de um copo d'água. Não é possível, porque o Senhor é muito maior do que a nossa capacidade. O Senhor é muito maior, Ele vai muito mais além do que a nossa capacidade de entendimento e do que a nossa compreensão. Não perca tempo. Não tente explicação naquilo que não se explica. Não tente compreensão naquilo que não se compreende. Tem muita gente deixando de ser abençoado porque quer entender o que está acontecendo. Não tente entender o que Deus está fazendo. Ele sabe o que faz, isso é o mais importante. Ele sabe o que faz. O Senhor não está desorientado em relação ao que acontece, sabia disso? Ele não está perdido, ele não está sem saber o que fazer. Portanto, nesta noite de sexta-feira, neste 24 de junho de 2022, nós aqui pelo nosso 82º dia de ministração de live, não estamos mais com olhos voltados para entendimentos humanos. Queridos, se me perguntarem, Alexander, você já entendeu porque Deus mandou você ministrar nas redes sociais? Eu digo, é claro que não. Não faz para mim o menor sentido. Mas não estamos aqui para entender. Estamos aqui para obedecer. Papais e mamães de plantão, digam-me se não é assim que funciona quando nós ensinamos alguma coisa aos pequenos. Nós dizemos, faça. Mas por quê? Faça. Glória a Deus, Francivânia, que bom. Seu esposo melhorou. Havia uma suspeita de que ele estivesse com Covid-19. Que bom que ele apresentou melhoras. Deus é fiel. Nós não estamos aqui para buscar explicações. Aliás, nós, pais, não ficamos dando explicações para os nossos filhos, ficamos?
apenas dizemos faça. Ou não faça. E o não faça é que é mais difícil, né? Porque eles querem entender, mas por que que não pode fazer? Por que que não pode fazer? Aí não pode, porque não pode. Como é que você vai explicar para um bebê que não pode enfiar o dedo na tomada? Não enfie, pronto. Você vai explicar que ali passa uma corrente elétrica, que vai lhe dar um choque, que pode lhe machucar, que pode até lhe matar. Explicar que a eletricidade, se ele colocar o dedo ali, ele vai aterrar a corrente elétrica vai passar pelo corpo dele, fazendo estrago. Se eu explicar isso para uma criança, não, você apenas diz, não põe o dedo aí. Mas por quê? Não põe o dedo aí. Há momentos em que Deus nos trata assim. Não faça. Mas por quê? Veja que esse problema é tão antigo que ele começou no Éden. Deus disse para Adão: não coma. Você pode comer do fruto de qualquer árvore do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comerdes do fruto desta árvore, certamente morrerás. E isto foi aceito. Até o dia em que Satanás... Não vai morrer não. Para com isso. Satanás nos ensinou a questionar o porquê. Mas por que que vai morrer? Por que que não pode comer? Olha como o fruto é bonito. E desde lá, o ser humano quer saber os porquês. Por que que não pode comer? Não pode porque Deus mandou. Ponto. E acabou. Não tente entender o porquê. Se Deus falou não faça, não faça. Você até pode, mas não convém. E toda vez que nós tentamos entender os porquês, normalmente a gente dá com os burros na água, não é mesmo? Eu não pretendo mais, depois de uma certa vivência, eu não pretendo mais entender o agir de Deus. Se Ele quiser me explicar, Ele explica. Se Ele não quiser, Ele não explica. Ele é Deus. O fato é que eu preciso apenas obedecer. O que Deus falar para você, não entenda, não questiona, não pergunta. Só obedece. Vai dar certo. Se você obedecer. Queridos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre oração. Mas será que você pode me ajudar compartilhando esta live? Não vou me demorar não, prometo para vocês. Não vou roubar sua noite de sexta-feira, fique tranquilo. Será que você pode apenas me ajudar compartilhando? Estamos aqui transmitindo ao vivo pelo Instagram, que você pode me ajudar compartilhando, usando o tal do aviãozinho e enviando para todas as pessoas que Deus tocar no seu coração. Porém, se você me acompanha ao vivo pelo Facebook, por onde também transmitimos ao vivo, você pode compartilhar a transmissão ao vivo. E eu quero aproveitar e cumprimentar quem já está conosco. Miriam Abdul, que está conosco pelo Facebook, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Quem está conosco pelo Instagram, Fabiane Mota, Josefa Salvina, Tata Silva, Irene Oliveira, Keiciane Félix, Jaque Santos, Jai de Jesus, Érica Araújo, Sandra de Souza Lima, Gilberto Santana, Lourdes Lima, Seila Gomes, Jeane Borges, Lourizan Almeida, Roberto Fernandes e Leoneide Almeida. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ajude-me compartilhando. Rô Andrade, Deus abençoe. Ajude-me enviando convites para que outras pessoas possam estar conosco. Nós vamos orar. Nós vamos tratar da palavra de Deus. Mas já digo de antemão, e eu tenho tentado colocar isso em prática, como é difícil.
A gente quer saber os porquês. Ah, não! Você vai ministrar nas redes sociais, você vai pregar cura através da palavra de Deus todo dia. Mas por quê? Mas por quê? Por quê? A resposta mais simples é: não interessa por quê. Abraça essa resposta e fica com ela, não interessa por quê. Não é essa a resposta que a gente dá para os nossos filhos? Filho, não interessa por quê, só obedece papai. Vai dar certo se você obedecer. E vai dar ruim se você não obedecer. Se você se der por satisfeito com essa explicação, Vera Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Você vai ver que algumas coisas vão começar a mudar na sua vida. Se você aceitar que Deus sabe o que faz, algumas coisas vão começar a funcionar melhor. Sara Bessa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Se você começar a colocar em prática o obedecer, ao invés do quero saber, vai funcionar. Execute o obedecer e não o quero saber. E você vai experimentar mudanças positivas. Depois você me conta. Experimente. E depois me conta como foi. Experimente. Experimente usar o obedecer ao invés do quero saber. Ah, mas eu quero saber. Já pensou se cada coisa que Jesus falasse para os discípulos falam, mas por quê? É interessante que algumas respostas Jesus dava na lata. Será este o tempo em que o Senhor restituirá o reino a Israel? E Jesus respondeu, não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou para si. Jesus deu-lhes uma naquela ocasião, não é mesmo? O famoso, não te interessa. Jesus era absolutamente irretocável nas respostas que ele dava. Não te interessa saber tempos ou épocas que o Pai reservou para ele. Apenas obedeça. Os discípulos eram cheios de querer saber. Eu quero saber. Não. Obedecer. Porque o que eu faço hoje, disse Jesus, o que eu faço agora, vocês entenderão, vocês compreenderão depois. Josélia do Monte, bem-vinda. Deus abençoe. Até porque ele é misericordioso, porque ele nem tem obrigação de deixar a gente entender. Ele tem obrigação, não. Por exemplo, eu estou aqui há mais de 2 anos. Todos os dias. Faça chuva, faça sol. Faça frio, faça calor. Mas você vai falar, por quê? Porque ele mandou. Lia Pereira Francisca, bem-vinda, Deus abençoe. Várias vezes eu já falei, Senhor, por quê? E de uma forma tão poderosa a resposta é, porque eu quero. Porque eu mandei. Porque essa é a minha vontade. Joyce Dayana, bem-vinda, Deus abençoe. Então, o que me cabe é só obedecer. Seja o crente do obedecer e não o crente do quero saber. Ele é soberano. Se ele mandou, não tem um ditado que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Thelma Silva da Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. Pois é, ele manda porque ele pode. E se eu tiver juízo, eu vou obedecer. Ele manda porque ele pode, porque ele é dono, porque ele é o Senhor, porque ele é Deus. E se eu tiver juízo, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é uma questão de ter juízo. Se eu tiver juízo, um pouquinho, não precisa nem ser muito, eu vou obedecer. Maristela, seja bem-vinda.
Mas tem crente que não tem juízo, gente. Quer entender, quer saber o porquê. Eu quero saber. Grande coisa você querer saber. Ele fala se ele quiser. E aí fica frustrado, porque não obedece. E não acontece. Gente, se você não obedece, nada acontece. Fica tudo parado. Eu tenho certeza que a minha vida estaria absolutamente parada se eu não estivesse ministrando diariamente. Tenha juízo. Obedeça. Tantas pessoas precisando ouvir esta palavra. E você está esperando o que para compartilhar? Vanusa Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Cristiane Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Hoje foi uma experiência muito especial. Eu estava trazendo o jantar para minha esposa e o Espírito Santo me disse: fale sobre tal coisa na live hoje. Eita, eu não estava nem pensando no assunto. Nilda Rabelo, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu não estava nem pensando na live, no que eu ia ministrar, eu estava trazendo o jantar da minha esposa. Nathalie Santos, Andréa Pereira, bem-vindas, Deus abençoe. O Espírito Santo disse: ministre sobre tal coisa, que é o que eu vou falar já já. Cleide Costa, bem-vinda, Deus abençoe. E eu conto contigo, porque nós vamos falar sobre oração. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 8, versículo 26 da carta aos Romanos, que nós não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo, ele ora por nós, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Queridos, a gente não sabe nem orar. Olha como nós somos limitados. E quer entender por quê ainda? A gente não sabe nem orar como convém. A gente ora mal. A gente não sabe orar direito. E sabe o que as orações dos dias de hoje se transformaram? Bom, primeiro eu preciso entender o que é oração para orar certo. Porque as orações nos dias de hoje, elas se transformaram num disque milagres. Já reparou que as pessoas oram quando precisam de alguma coisa? E alguma coisa difícil, né? Ah, eu preciso tomar banho, vou orar. Ah, isso é fácil, tomar banho. Tem uns porquinhos que não gostam muito. Amanhã é sábado de tomar banho, hein, gente? Mas digamos que tomar banho não é uma coisa muito difícil. Agora, quando é uma coisa difícil, complicada, eu vou orar. E aí eu junto uns outros para orar junto comigo. Ei, é oração ou é disque milagres? E detalhe, oramos sim pelos pedidos, tanto é que nós temos uns cadernos de oração, a gente ora todo dia. Porém, e tem um porém, oração é para ter relacionamento com Deus. Não é para pedir. Lucimar, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Senão a oração vira disque milagres. Eu preciso de um milagre. Ora aí. Ah, fulano está doente, está mal. Ora aí. Ei, você ora ou você faz uma ligação para o disque milagres? Detalhe, ele pode todas as coisas. Até ressuscitar mortos, ele pode. Carmen, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Mas você está em busca de ter relacionamento com Deus ou você está fazendo um disque milagres? A grande maioria não ora, é disque milagre. Busca orar, já não, isso é antigo, né? Paulo já escreveu que nós não sabemos orar como convém. E parece que 2000 anos se passaram. Gilberto Bispo, bem-vindo, Deus abençoe. 2000
anos se passaram e o povo ainda não sabe orar. Mas sabe pedir milagre. Então não é oração. É disque milagre. Precisamos aprender a orar. E o que é orar? Orar é ter um diálogo. Orar é conversar. Imagina, a Bíblia fala que Jesus se afastava e passava a noite orando. Você acha que ficava a noite inteira, Senhor, me dá, me ajuda, me abençoa, me cuida, me socorre, Isso é reza. Em nome de Jesus, amém. Isso é reza. É disque milagre. O que é orar? Senhor, eis-me aqui. Obrigado. O que o Senhor tem para nós hoje? Vamos conversar. Conversar. Você tem conversado com Deus? Ou é só disque milagre? Ou você só ora quando precisa de alguma coisa? Ou seja, orar é falar com Deus. Mar branco, Deus abençoe. Senhor, chega aí. Orar, eu vou dar um exemplo fácil. Vou falar de novo do Éden. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem. Ele veio bater papo. E aí, Adão, como foi seu dia? Isto é oração. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Mas isso não impede de você conversar com Ele. Ai, Senhor, o meu dia hoje foi difícil. Senhor, hoje o meu dia foi tranquilo. Senhor, hoje o meu dia foi cansativo. Isso é orar. Em vez de você ficar arrumando alguém para você contar teus problemas, conta para Deus. Conversa com Ele. Edna Tavares, bem-vinda, Deus abençoe. Quer ter uma DR? Quer discutir a relação? Vai discutir com Deus. Não vai quebrar o pau com a esposa. Não vai dar bico no cachorro. Não vai xingar o filho. Vá conversar com Deus. Chama o Senhor para um bate-papo. Sai do bate-papo da rede social e vai para o bate-papo celestial. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Sai do bate-papo da rede social e vai para o bate-papo celestial. Dr. Francisco Lima, bem-vindo, Deus abençoe. Sai do bate-papo da rede social e vai para o bate-papo celestial. Porque senão a tua oração vai ser disque milagre. É oração ou disque milagre que você tem feito? Oração estabelece uma relação. Oração estabelece uma relação. Qual tem sido a sua relação com Deus? É reflexo da tua oração. E essa oração pode virar música. Essa oração pode virar poesia. Essa oração pode virar pregação. Quantas vezes, queridos, eu aqui falo de coisas que antes eu coloquei diante do Senhor. Joanília Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. A oração traz preparação para a comunhão. Não abra, perdão, não abra mão do relacionamento com Deus. É oração ou disque milagre? Veja como isso muda completamente a nossa perspectiva.
Sai do bate-papo da rede social e vai para o bate-papo celestial. Queridos, se você tiver o cuidado, eu vou dar uma dica. Hashtag fica a dica. Se você assistir as nossas lives com um pedaço de papel e um lápis ou uma caneta na mão, você vai anotar algumas frases que vão te ajudar a crescer. E eu digo isso com tranquilidade porque essas frases não são minhas, são do Senhor. Mari Félix, bem-vinda, Deus abençoe. É claro, eu não consigo acompanhar enquanto você está ministrando, não tem problema, é por isso que todas as lives ficam gravadas. Você pode voltar e assistir quantas vezes quiser. Anotar. Porque quando você anota, você consegue assimilar mais. Isso é princípio. Técnica de aprendizado. E aqui a gente aprende junto. Laila, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Permita que o Espírito Santo te ensine o que você precisa aprender com Deus. Simone, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Abra o teu coração. Ana Silva, Deus abençoe, bem-vinda. Como eu gostaria de eu alcançar muitas outras pessoas com esta palavra. E nisto eu posso contar com a sua ajuda? Não estamos aqui para buscar apenas o milagre. Estamos aqui para servir a Deus. Portanto, nós não sabemos orar como convém. Isto é um fato. Nós não sabemos orar como convém. Por isso é que Paulo diz, Romanos 8, 26, que o Espírito Santo intercede por nós. Que nesta noite você consiga enxergar comigo que nós precisamos de verdade orar e não buscar milagres. Sabe, queridos, quando o Senhor foi e me trouxe esta palavra, eu agradeci e digo, Senhor, que privilégio poder entender o real significado da oração. Jane Moreira, bem-vinda, Deus te abençoe. Porque tem muito crente que não sabe o que é orar. Não sabe. Isso é tão antigo que já Paulo escrevia sobre isso aos Romanos há quase 2000 anos. Paula Castro, bem-vinda. Deus abençoe. Mas você tem a oportunidade. Nora Ney Sodré, bem-vinda. Deus abençoe. De aprender a orar. E de início, eu já te digo. Orar é estabelecer uma relação. Orar não é pedir. Durante a oração você pode até abrir o seu coração e pedir. Mas a oração não tem esse propósito. O propósito é estabelecer um vínculo. Jesus não abria mão dessa comunhão com o Pai. Durante o dia ele ensinava, ele pregava, ele ministrava, ele operava sinais, prodígios, curas, milagres. E depois ele ia buscar o tempo dele com o Pai. Carla Moraes, bem-vinda, Deus te abençoe. Agora vocês acham que ele ficava pedindo, oh Deus, Pai, me ajuda, me socorre, me isso, mimi. É por isso que o crente fica mimimi. Me ajuda, me socorre, me abençoa,
me supre, é muito mimimi. Ao invés de você pedir, comece a se relacionar. Comece a abrir o coração. Comece a conversar. Inclusive, este é o motivo pelo qual diz que milagre você só fala. Oração você fala e escuta. E aí começa o aprendizado do ouvir a voz do Senhor. Que a gente escuta tanta gente dizendo, mas eu não ouço a voz do Senhor. Deus não fala comigo, etc e tal. Não é que Deus não fala. É o crente que não escuta. O problema não é Deus não falar, Ele fala. Ele fala. O problema é o crente que não escuta. Estabeleça uma relação com Ele. Estabeleça uma relação com Ele. E você começará a viver algo novo na sua vida. Saia dessa tendência de diz que milagre. Inclusive tem gente que faz algumas lives, eu não vou aqui criticar ninguém, é claro, cada um sabe do seu caminhar com Deus, que a live do indivíduo é um verdadeiro diz que milagre. Paula Bispo, Laura Cedras, bem-vindas, Deus abençoe. Na verdade, nós estamos aqui para estabelecer uma relação com Ele. E não é para pedir um monte de coisa para Ele. Você repararam que criança pequenininha gosta só de pedir as coisas? Pois é, tem crente que não cresceu ainda. Só quer pedir. Me dá. E aí, desenvolve a estratégia do disque milagre. Aquilo que eu dou conta, eu vou lá e faço. O que eu não dou, Senhor, faz para mim. Me ajuda, me abençoa. Me socorre. Me sustenta. Me anima, me fortalece. Ei, pare para ouvir. Este é o princípio básico da oração. Eu já falei algumas vezes aqui, mas talvez nem todos tenham escutado. Eu vou dizer outra vez. Quando eu oro, eu começo calado. Flávia Seara, bem-vinda, Deus abençoe. Eu aprendi isso há muitos anos. Por duas razões. Primeiro, na verdade três. Primeiro, se eu falar, eu não escuto. A gente não fala e escuta ao mesmo tempo. Primeira coisa. Segundo, fala primeiro quem é mais importante. Ele é mais importante. Se eu começar a falar, ele vai ficar quieto. Ele não é mal educado. E ele é mais importante. Então ele tem a prioridade. E terceiro, se ele não falar, eu não sei nem como orar. Então eu começo calado, até que ele fale. E quando ele fala comigo, ele me dá a direção da oração. Sádia, seja bem-vinda, missionária. Deus abençoe, Sádia Rolim. Satisfação tê-la conosco. Então, ao orar, eu preciso parar para escutar. Para não virar disque milagre. Tereza Moura, bem-vinda. Deus abençoe. O Senhor está interessado em verdadeiros adoradores. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura é porque tem poucos. Ninguém procura o que tem muito. Eu estou começando a procurar cabelo na minha cabeça porque já não tem muitos. Mas quem tem aquele cabelão, não precisa procurar. Tem muito. Portanto, o Pai procura, tem poucos. E quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quem são eles? São aqueles que têm comunhão. E oração é termômetro de comunhão.
Se você pega um camarada que transforma a oração dele numa lista de compras, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Ele não tem comunhão com Deus, ele não tem relacionamento. O que é que ele tem? Ele tem apenas uma lista de desejos. E ele vai até o Senhor como se o Senhor fosse a porta da esperança para realizar os desejos. Peraí, que Deus não é o gênio da lâmpada. Ele é meu pai. Ele não é o gênio da lâmpada. Senhor, eu quero outro carro, eu quero outra casa, eu quero outra roupa, eu quero outro computador, eu quero outro celular. Ele não é o gênio da lâmpada. E alguns são mais ousados, vão mais longe. Eu quero outra esposa. Misericórdia. Eu quero outro marido, esse aí não presta. Ele não é o gênio da lâmpada. Que você esfrega a lâmpada. Ah, vai orar? Eu vou esfregar minha lâmpada. Não, para, não, misericórdia, 1000 vezes não. Orar é para se relacionar. Orar é para ter comunhão. Diz que milagres ou oração? Dalrimar Silva, bem-vinda, Deus abençoe. O que é que você tem feito do seu tempo com Deus? Diz que milagres ou oração? Nós não sabemos orar como convém. Paulo já nos diz isso claramente. E não parece que não eram apenas os romanos que não sabiam orar como convém, porque ele escreve essa carta aos romanos. E parece que a igreja, de um modo geral, não sabe orar como convém, mas sabe pedir. E aí a própria Bíblia vai e me diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E agora? Não sabemos nem pedir. E agora? Bom, agora eu fico quieto para escutar quem sabe me ensinar. Eu preciso aprender. E ninguém aprende falando. Eu preciso aprender. E ninguém aprende tagarelando. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca só. Por que será? Ouvir mais do que falar? Pelo menos 2 vezes mais? Aprenda a escutar a voz do Senhor. Ao invés de blá, 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 blá. Eu quero orar com você para nós encerrarmos. Não vou tomar mais o seu tempo. E a live permanecerá gravada. Ficará à sua disposição para que você possa rever e compartilhar. Denis Santos, Deus abençoe. André Silva, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por todas estas vidas ao vivo conosco. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe cada necessidade. Na família, no trabalho, na saúde. O Senhor sabe cada necessidade em relação aos papéis, aos documentos, aos processos. O Senhor sabe cada necessidade no ministério e na igreja. Quero apresentar cada um dos que estão aqui, bem como suas famílias, seus ministérios, e cada um destes, cujos nomes e pedidos estão anotados nos cadernos de oração. Senhor, tudo que eu te peço é que o Senhor complete a obra. Agradeço porque o Deus a quem eu sirvo é um Deus de milagres. Apesar de não ser apenas um realizador de milagres. Ajuda-nos, Senhor, a orar como convém. Porque nem isso sabemos. Enquanto muitos têm tornado as suas orações um disque milagre, nós desejamos aprender a ouvir a tua voz. E isto fará a diferença. E isto
mudará nossas orações. E isto transformará a nossa vida com Deus. Nós oramos, Pai, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma última coisa, meus amados. Até para pedir a Deus, eu não preciso ficar repetindo. Eu posso orar todos os dias e pedir? Posso. Posso apresentar? Posso. Mas eu não preciso ficar repetindo várias vezes. No Salmo 139, o salmista diz que a palavra não chegou na minha boca e o Senhor já sabe. Então também não preciso falar. Calma. O verbalizar, quem conhece um pouquinho de psicologia, sabe o quanto é importante elaborar os pensamentos para nós humanos. Deus tem uma outra dimensão, seres espirituais, eles têm uma outra dimensão de comunicação. Não é o assunto de hoje, mas eles se comunicam de outra forma que não é necessário verbalização. Nós somos humanos. Para humanos é necessário verbalizar, elaborar os pensamentos. Então, fale, mas não precisa tornar sua oração uma grande e vã repetição. Por isso, quando oro, eu apresento. Cada situação está ali apresentada diante de Deus. Existem algumas pontualmente que a gente enfatiza, mas eu não preciso repetir. Rita de Cássia, Leila, bem-vindas. Deus abençoe. Se você realmente tomou para si esta palavra de hoje, ajude-me. Compartilhe. Encaminhe para pessoas. Marque pessoas nos comentários. Encaminhe. Assista outra vez. Deixo disponível aqui no Instagram, aqui no Facebook. Deixo disponível também no canal no YouTube. Para aqueles que preferem, fica o link no nosso canal no Telegram. Mando também o link pelo WhatsApp. Sérgio, seja bem-vindo, Deus abençoe. Portanto, a oportunidade nos é dada. E eu conto com você para me ajudar a alcançar mais pessoas. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite de paz, descanso, de refrigério e de bênção. Que o seu sábado, seu final de semana, seja vitorioso. E deixamos o nosso próximo encontro marcado para amanhã. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Cuidem-se. A palavra de Deus, ela precisa ser digerida. Pegue a palavra que você ouviu hoje. Como a própria Bíblia diz, medita nela. Mastiga, mastiga, mastiga. Engole. Se for o caso, volta, mastiga, mastiga, mastiga. Igual o boi. Mastigando, 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 mastigando. Para se alimentar dela. E ela fará vida na sua mente e coração. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.